Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus para vocês. E hoje eu quero compartilhar com vocês um assunto que diz respeito a algo que eu preguei no domingo passado. Você encontra no YouTube. O impacto que Adão sofreu ao ser expulso, mandado embora do paraíso. Então, como os públicos são diferentes, então estarei colocando aqui para você que está assistindo agora um resumo desta palavra. Antes, lembre-se, os meus livros estão aí, prontos para serem adquiridos. Você os encontra no supermercado BH, também todas as livrarias evangélicas, e estamos agora conversando para que tenhamos os livros também nos supermercados EPA e também na Araújo. Já estamos dando andamento a esse contato para que se tornem realidades. E também na Igreja Batista Getsemane. Você pode estar lá durante os cultos, à noite e no domingo. A livraria está lá com os livros à sua disposição. E o telefone da editora e da livraria é 3491-2266. Também coloque o 31 se você é de outras cidades aí, do nosso Belo Horizonte, do nosso querido Brasil. Sempre coloque aí o 31. De Belo Horizonte não precisa, nem das cidades adjacentes, mas de fora você tem que colocar o 31. 3491-2266. O Seminário Teológico Coinonia, as matrículas estão abertas. Quanto melhor preparado, mais Deus abrirá portas para você, tá bom? Matricule-se. Diácono, obreiro, evangelista, é muito bom ouvir alguém que tem domínio sobre o assunto. Você vai estudar a palavra de Deus. E a palavra do apóstolo Paulo foi: você precisa manejar bem a palavra de Deus, a palavra da verdade. E o Senhor já deixou claro: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119 diz isso várias vezes. E Jesus diz: examinai as Escrituras, pois elas falam de mim, testificam de mim. Que legal, hein? Que bênção. Então está aí as matrículas no Colégio Batista Getsemane estão abertas, uma escola cristã. Você economiza com o celular, com compra de carro, com viagens, porque escola não é gasto, escola é investimento. Este esforço que você faz agora para manter o seu filho numa escola cristã vai redundar em noites de descanso, em um futuro longínquo, mas certamente real. Porque a palavra de Deus diz: ensina a criança, ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando ela estiver velha, ela não se desviará dele. Esse caminho santo. Então, vamos lá. A palavra de Deus diz assim, olha, Gênesis 2, versículos 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Se eu pudesse, eu teria pregado essa mensagem na segunda-feira, no culto dos empresários, no culto dos atletas, culto de oração, na terça-feira, porque temos cultos todas as noites, a partir das 19 horas. Então eu teria pregado, se eu aguentasse, e se eu tivesse tido a direção de Deus, eu pregaria esta palavra que eu estou ministrando para vocês em todos os cultos. O título da mensagem é o impacto que Adão deve ter sentido, visto, visualizado, imaginado por nós no dia em que ele foi posto para fora. Como eu fiquei vários dias no hospital, quase 20 dias, 19 dias, quando eu saí, houve um impacto, porque eu recebi o sol bateu em meu corpo, o trânsito, as pessoas andando. E dentro de um quarto que eu estava já há muitos dias, não tinha movimento no sentido de ter, a não ser os enfermeiros, os médicos, os zeladores. E aí, de repente, eu saio. Eu já desci numa cadeira de rodas pela rampa e quando o sol brilhou, quando eu me vi na rua, o carro descendo a avenida, eu tive um impacto. A palavra impacto significa a força de um tiro, a força de uma explosão. É isso que está aqui no dicionário. Colisão, é um choque, é uma explosão violenta. É como um tiro que
que bate na pessoa, que entra na pessoa e ela tem aquele impacto. Então, algumas pessoas na Bíblia tiveram um impacto. O rei, quando viu Daniel ali e o leão não o estraçalhou, os leões, ele ficou impactado. Quando o rei viu Sadraque, Mesaque e Abdenego passeando na fornalha, no meio do fogo, ele também ficou impactado. Outra pessoa deve ter sido o gigante Golias, quando recebeu aquela pedrada na cabeça e de repente ele foi impactado por uma pedrada que ficou cravada na sua testa. E daí a pouco aquele menino que ele zombava dele estava agora cortando o seu pescoço. Somente Deus, então é um impacto. Agora você imagine a Adão, porque Deus tinha dado uma ordem muito explícita, muito clara. Aliás, Deus é muito claro com o que Ele quer de mim. Ele é muito claro com o que Ele quer de você. Você viu que Deus não pediu a Adão opinião para criar o paraíso, para formar o paraíso, e Deus dá uma advertência para ele: olha, você pode comer, pode tocar, mexe em tudo, mas eu não quero você tocando na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a serpente sagaz, astuta, mesmo com a advertência de Adão, para Adão e para Eva, certamente, de que era perigoso, que era melhor não conversar com o diabo, mas Adão se sujeita e acaba dando brechas, que pode ser o que esteja acontecendo com você que está me assistindo. Deus já te deu advertências, você conhece a palavra de Deus, você vai ouvir canções aqui agora mesmo um hino que eu gravei, você vai poder assistir, ouvir, e não adianta, porque você está com o ouvido tapado. Então Deus te coloca para ouvir mais uma vez. É o que Deus, todas as tardes, vinha falar com Adão e com Eva. Porventura lhe faltou alguma coisa? Por que você que está me assistindo também não responde para Deus ou não fala com Deus se está lhe faltando alguma coisa? Porque muitas vezes você está trocando aquilo que Deus te deu por aquilo que Deus não te deu. Você está vendo? Foi o caso de Adão. Ele tinha de tudo, e ao contrário de ser agradecido, ele foi conversar com o diabo. Ele e sua mulher estavam juntos na hora da queda, porque a Bíblia diz que os olhos de ambos se abriram. Então era um negócio que os dois estavam juntos. Se os olhos se abriram no mesmo momento, é porque eles estavam juntos. E Adão poderia ter repreendido Eva. Adão poderia ter dito a ela: Eva, não faça isso, porque Deus, o nosso Pai, nosso Criador, não permitiu e nos advertiu de que morreríamos. A palavra morte significa não extinção, significa separação. E ali haveria separação da vida com Deus, na vida de paz, por uma vida agora de trevas, uma vida de escuridão, onde haveria morte, dor e tristeza. E mesmo assim, apesar da advertência de Deus, nós vemos na Bíblia muitos homens que erraram, porque o Senhor Jesus advertiu a mulher que foi apanhada em flagrante adultério: vai embora e não peques mais. Ele falou com o cego: vai embora agora, segue sua vida e tome cuidado para que não te suceda coisa pior. Então, eu sei o que Deus quer de mim. E Ele é claro, Ele falou com Adão, assim como o Senhor Jesus disse: nessa terra eu não procuro fazer a vontade da minha carne, mas a vontade do meu Pai. O apóstolo Paulo diz: eu sacrifico a minha carne para fazer a vontade daquele que me chamou para o ministério. Então a mesma coisa é você que está me assistindo, sou eu, a Igreja Batista Getsemane e muitas pessoas, a editora, muitos investem, é uma equipe que trabalha, é o Ricardo, é o Natanael e o Will e muitos outros que trabalham para que nós possamos chegar até a sua presença. E muitos que contribuem com esse programa ficam felizes com pessoas como você que está me assistindo agora e vai mudar de vida. Então Deus deu uma ordem clara: não toque, porque no dia que você tocar, você vai morrer. Você não tem estrutura para conhecer o bem e o mal sem o entendimento real da minha santidade. E Deus fala nesse texto aqui, no capítulo 3, versículo 23 e 24, algo que marcou minha vida. E eu ouvi essa palavra no meu coração lá quando eu estava no hospital com minha filha, com a Isabela, com o Tiago, com a Daniela, os três. E Deus falou comigo: o impacto de Adão
ao ser lançado para fora do paraíso. Porque quando uma pessoa está sendo expulsa, mandada embora, arrancada, o que acontece? Não é, oh, por favor, vá embora. Não, ele foi empurrado para fora. Ele foi jogado para fora. Deus não tinha prazer em jogá-lo para fora. Mas o texto é muito claro. E o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden. Capítulo 3, versículo 23. Deus não o convidou a sair. Porque a decepção de Deus era tão grande, mas tão grande, que Deus se entristeceu. Deus foi trocado pelo diabo. O Criador, o Pai das luzes, o Criador de tudo, nesse momento, não tinha, segundo a ótica de Adão, sido suficiente para suprir as necessidades de Adão. Foi essa a mensagem que Adão passou. Essa foi a mensagem que ele passou para Deus Pai. A mensagem que o filho pródigo passou para o pai é de que o pai não era capaz de lhe orientar na aplicação do dinheiro. Quando você que está me assistindo, nós, quando nós chutamos a santidade de Deus, quando nós nos rebelamos contra Deus, nós estamos confessando para Deus que Ele não foi suficientemente capaz de nos suprir. Quando uma mulher trai o marido, ela está dizendo para o marido que o marido não foi suficientemente capaz de suprir as suas necessidades. Quando uma mulher ela se sente humilhada, envergonhada, quando o homem adultera, é por isso, porque é um grito da alma dela dizendo para o marido: mas eu não estou com você, eu não atendi você, por que você foi me trocar? Quando alguém rouba do pai, falsifica alguma coisa, usurpa, o que a pessoa está dizendo? Você não foi suficientemente capaz de me suprir nas minhas necessidades. Quando um filho larga tudo, larga os estudos e vai para as drogas, ele está dizendo para os seus pais: vocês não supriram a minha infelicidade, vocês não foram capazes de me tornar um homem feliz, então eu vou para as drogas. Agora você multiplica isso por milhares de vezes e veja o que Deus deve ter sentido com Adão, com Eva, quando ele viu que eles se esconderam, que o pecado agora fazia parte da vida. E então Deus os lança para fora, que olha, lançou. Se eu lanço, eu estou jogando, eu estou empurrando, eu estou mandando aquela pessoa para fora. E Deus os expulsou, lançou fora do jardim do Éden, e a Bíblia própria interpreta a própria Bíblia. E aqui no versículo 24 do capítulo 3 está escrito: e expulsou o homem e colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugi, o barulho de uma espada que revolvia, cortando o ar, olha, para guardar o caminho da árvore da vida. Você vai embora, Adão, porque você fez algo, você feriu a minha santidade. Tanto que querubins são os anjos que guardam a santidade de Deus. São os anjos que guardam o altar de Deus. Então eles ficaram ali com a espada, fazendo barulho. Não adiantava Adão tentar. E agora você pode imaginar o que aconteceu. E eu fiz algumas anotações de Adão do lado de fora e logo depois nós vamos orar. Vamos lá. Adão conheceu a escuridão. Imagine, um dia Adão está onde não havia noite, e no outro dia ele está na escuridão. O mato, a mistura do mato, pântano, porque Deus tinha separado no início da criação a água da folhagem, terra, agora o rosnar dos animais, a ferocidade dos animais. Adão, pela primeira vez, tinha visto um leão do lado de fora e eu imagino ele se aproximando do leão e querendo brincar com o leão. E o leão, com as suas garras, rosnou para ele. E ele teve que correr, certamente. Imagine as serpentes, ele olhando aquela dor. Imagine os relâmpagos, os ventos. Imagine as trovoadas, os trovões. Imagine as tempestades. Coisas que dentro, na presença de Deus, não tinha. Imagine também o medo, o sentimento de culpa, um sentimento que nunca havia antes sentido no paraíso. Imagine a doença da alma, a dor da alma. Imagine as acusações, aquela voz interna entre ele e Eva discutindo, brigas. E imagine
o cansaço físico. Imagine Adão vendo os seus filhos brigando. Aquela confusão que outrora não existia. Era um inferno que Adão não precisaria conhecer. E por fim, à tarde, quando a noite chegou, porque passou a ter noite, imagine quando Adão clamou pela presença do Pai. Porque diz a Bíblia que na viração do dia, o Pai vinha e lhe perguntava: Adão, porventura lhe faltou alguma coisa? Agora Adão está só e ele clama por Deus Pai e Deus não aparece. A ausência de Deus, a separação entre Deus e o homem, a morte espiritual. E Adão agora teve ali, sem ferramenta, que construir um abrigo para ele, para a esposa, para os filhos. Imagine um impacto dele ter que sobreviver sem Deus. Então eu queria que você que me assiste, nesses minutos que estamos aqui, eu queria que você entregasse sua vida nas mãos de Jesus. Imagine uma pessoa chegando no inferno, um impacto negativo. Ela está num lugar onde ela não poderá voltar. Ela está afastada de Deus. Como Lucas capítulo 15 diz, que aquela pessoa que estava no inferno clamava e dizia: Pai, Pai Abraão, Pai, mande que alguém molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua, porque estou atormentado nestas chamas. Imagine a dor, imagine. Mas Deus está te dando uma oportunidade agora de consertar com Ele, para você não ter um impacto, o tiro, a explosão, o choque de estar nessa terra onde você tem a sua família, onde tem igreja, onde tem louvores, e você acordar no inferno. Você viu aí, quase 270 mil vidas foram ceifadas no Brasil pelo Covid. Mais de 11 milhões de pessoas foram contaminadas e muitos outros, infelizmente, ainda serão. Eu não sei a hora que eu vou partir dessa terra, por isso diz a Bíblia: ao ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Ó Pai, olha essa vida que está me assistindo, me ouvindo, e que ela possa abrir o coração e dizer: Jesus, entra na minha vida. Eu não quero sofrer, eu não quero ter um impacto, a explosão, o tiro de acordá-la no inferno. Pelo contrário, eu quero ter um impacto positivo de, ao partir desta terra, eu ter uma visão de Jesus, de braços abertos, dizendo: entra, filho meu, para o gozo do seu Senhor. Que Deus te abençoe. Eu estou aqui na Igreja Batista Getsemane já há quase 40 anos. Tem cultos todas as manhãs, às 9 da manhã, também às 15 horas e todas as noites. Eu estou sempre na terça-feira e também no domingo, às 10 da manhã e 17h30. Mas no domingo tem 7h30 da manhã, o primeiro culto, 10 horas, depois 14h30, depois 17h30 e, por fim, 20h15. E às 18 horas, culto em inglês também. Tudo em inglês, os avisos, as canções. Então, agora, escute uma canção enquanto você convida Jesus para entrar na sua vida. Tem um e-mail aí, ó, prjorgeniares@hotmail.com. Tá? Vai ser um prazer ter você aqui. E você que pode contribuir com esse programa, as contas estão aí. Fique com Deus, um abraço e até o nosso próximo encontro no Getsemane. Veja um pedaço de uma canção. Jesus, pão da vida, Jesus, luz